Meus caros, hoje venho falar-vos de Medina, do verdadeiro, não é do Fernando Medina sem R, é do verdadeiro Medina Carreira. Falecido há 5 anos, ele era da idade do meu pai, tinha nascido em 1931 e faleceu em 2017, no dia 3 de julho. E ele deixou algumas frases que são cada vez mais atuais. Vou ler-vos algumas e dessas, uma grande parte nem sequer precisam de ser comentadas. Vejam que profético foi Medina Carreira, e todos nós, que andamos nisto há alguns anos, nos lembramos dos excelentes programas, tudo de improviso, que lhe saía nas várias televisões por onde passou, nas entrevistas que deu, e ele chegou a ter programas fixos nas televisões, penso que na TVI. Então, dizia ele, em outubro de 2009, 2 anos antes do pedido de resgate, em entrevista a Anabela Mota Ribeiro, publicada no Jornal de Negócios: sem uma sustentação económica não se é livre. Com um desemprego brutal não se é livre. Com 700 mil funcionários públicos, com medo que o colega vá denunciá-lo. Com um SIS, que era o Serviço de Inteligência, que não sei bem o que é que faz. Tudo isto está atamancado. Receio muito, se a economia continuar como está, que dentro de anos tínhamos uma crise muito, muito grave. Foram 2 anos. Há uma sequência que tem o seu ponto de partida na incapacidade política que gera uma economia débil, que gera desequilíbrios financeiros, que vai gerar problemas sociais. Nós já estamos entre a crise financeira e a social. Não a muito longo prazo, 5 anos, dizia ele, vamos sentir grandes dificuldades. Não foram 5, foram 2, como se recordam, o pedido de resgate do nosso primeiro-ministro da altura, José Sócrates, que foi aguentado até ao fim. Sócrates tentou aguentar aquilo até ao fim, mas não conseguiu. 2 anos antes, já Medina Carreira alertava para que num prazo máximo de 5 anos isto iria à bancarrota, como realmente foi. Outra frase. Em junho de 2011, e recordem que nesse mesmo ano, mas em 6 de abril foi a data em que José Sócrates anuncia que endereçou à Comissão Europeia um pedido de assistência financeira, portanto, o pedido de resgate. Ora, isto foi depois, foi em junho. Diz ele à revista Sábado: sou amigo de Passos Coelho, mas os governos são como os melões. Depois de abrir é que vamos ver se são de Almeirim ou não. Mas valha o que venha a valer, tem gente com profissão. O que é que ele queria dizer com isto? Que obviamente só se vem a saber se um governo é bom ou mau depois, enfim, de ver, analisar o seu trabalho, mas que há uma coisa que aquele governo tinha já de bom à partida, é que tinha gente com profissão. Medina Carreira odiava gente que vem diretamente da política para governos. Portanto, gente que nunca trabalhou em lado nenhum, que é o que nós temos mais hoje em dia. Se recordam, nós temos uma vice-presidente do governo que nunca trabalhou em lado nenhum, a não ser na política. E é a número 2 do governo. Se Costa se ausentar ou se por algum motivo ficar impedido de trabalhar, que é o nosso primeiro-ministro, é uma senhora que nunca teve nenhuma profissão, a não ser na política. Era isto que Medina Carreira detestava, gente que não tivesse tido nunca nenhuma profissão. Porque acabando a política, essa gente não tem para onde ir, não sabe o que fazer, não imagina sequer o que é que quer dizer trabalhar para ganhar a vida. Era exatamente isso que ele detestava e dava razão a Passos Coelho, pelo menos neste campo. O governo ainda não tinha tomado funções, mas ele dizia, bom, mas pelo menos há uma coisa boa, é que há ali gente que tem profissão, que sabe trabalhar fora da política. Muito bem. Outra frase. A democracia portuguesa não vai resistir a isto. Não é possível que num regime em que a gatunagem funciona predominantemente, a democracia sobreviva. E, sobretudo, num terreno de grande pobreza e com horizontes muito difíceis.
Isto foi por ele dito no programa Olhos nos Olhos da TVI 24 em setembro de 2012, portanto, em pleno reinado da Troika, sob a administração de Passos Coelho, que tentou durante aqueles 4 anos, 2011 a 2015, salvar Portugal. Muitos acusam-no de ter sido mais papista que o Papa, de ter ido além da Troika. Bom, talvez o fosse. A verdade é que se ele o fez, foi porque encontrou um país completamente falido, completamente desgraçado pelo Partido Socialista, que por 3 vezes nos levou à quase ruína. Ele dizia que Portugal não ia aguentar isto porque a maior parte dos importantes, dos VIPs, dos VIPs, não é? Que recebem as tranches que vêm dos governos, o que fazem é dar-lhes mau caminho, desencaminhá-los. Portanto, os milhões que vinham da Troika, ele estava preocupado, os milhões que vieram para o resgate, que fossem bem aplicados. E sabemos hoje que uma grande parte não foi, como acontece sempre com este país. Por cada milhão que nós recebemos, é certo e sabido que pelo menos metade, e estou a ser generoso, é desencaminhado. Ele já na altura sabia isso e chamava a atenção exatamente para este fenómeno da gatonagem. Reparem na terminologia. Nem hoje o Chega fala desta forma. E na altura toda a gente achava perfeitamente normal. Se fosse hoje o Chega a falar em gatonagem, caíam-lhe 200 e tal deputados em cima. Felizmente, naquela altura ainda não havia censura nem pensamento único como há hoje. Próxima frase. Em outubro de 2015, final do mandato de Passos Coelho, perante a possibilidade de um governo de esquerda, como se veio a verificar, apesar de Passos Coelho ter ganho novamente as eleições, houve aquele golpe de teatro, aquele golpe palaciano, que fez com que o partido que perdeu, o Partido Socialista, viesse a governar com António Costa. Ensinou-nos muita coisa, António Costa, mas tudo no sentido, eu nem vou dizer de quê, porque senão cortavam-me o vídeo, mas vocês percebem, não é? No sentido de dar a volta às questões. Dizia Medina Carreira: eu não me dedico muito a este problema do governo disto ou daquilo, portanto, esquerda ou direita, ou daquele outro. Eu preocupo-me é com qualquer governo que vá aumentar muito a despesa pública, porque a despesa pública já não tem condições para ser aumentada. Para aumentar a despesa pública, sem outros inconvenientes, terá de se aumentar muito os impostos, como é óbvio. Ora, os impostos já são excessivos. Já eram excessivos em 2015. Qualquer política que aumente significativamente a despesa pública é um erro gravíssimo. Aí está, esta frase não precisa ser comentada, ela auto-explica-se. Está tudo explicado. Aumentar a despesa pública traz consigo aumento de impostos porque alguém tem que pagar aos funcionários públicos. A verdade é que desde 2015 até agora a despesa pública aumentou se calhar para o dobro. É qualquer coisa de inacreditável e disto ninguém fala. Mais uma vez, Medina Carreira muito à frente do seu tempo. Próxima frase. Em janeiro de 2017, em plena vigência do primeiro governo, não se pode dizer outra coisa no lugar de António Costa, aquele que perdeu as eleições e acabou por governar, dizia Medina Carreira: esta gente entra, diz que fez uma grande política porque tentou estimular a economia pondo dinheiro lá. Ficámos encalacrados e nem há economia, nem dinheiro e nem coisa nenhuma. O eleitorado não tem elementos nenhuns para julgar coisa nenhuma e, por conseguinte, é enganado. Desde a comunicação social a tudo. Reparem, já em 2017 ele tinha consciência que o povo estava a ser enganado pela comunicação social, que já naquela altura estava completamente ou quase capturada por Costa e o seu governo insidioso. A democracia nisto não funciona. Portugal é um caso de falência democrática. Outra frase que é autoexplicativa. Não é preciso explicar mais nada. Está aqui tudo. Costa capturou a comunicação social e quem captura a comunicação social num país tão envelhecido como Portugal
em que a maioria das pessoas são idosas, não têm redes sociais, agora já vão tendo, mas na altura não tinham, não têm outra alternativa senão aprender aquilo que lhe ensinam na caixa retangular. E o que se passa é que nessa mesma caixa retangular, Costa foi capturando televisão a televisão, conselho de redação a conselho de redação, diretor a diretor, jornaleco a jornaleco. Neste momento está praticamente tudo capturado por António Costa. Tudo o que nós ouvimos na televisão ou é falso ou é semifalso. As notícias verdadeiras são as notícias da gastronomia, do turismo e pouco mais. Tudo que seja de política, como sabemos, é praticamente tudo falso em Portugal neste momento, 2022. Próxima frase. Questionado sobre a ambição, se a sua ambição seria continuar na política, eu recordo que Henrique Carlos de Medina Carreira foi subsecretário de Estado do Orçamento no 6º Governo Provisório em 75, portanto logo a seguir ao 25 de Abril, e em seguida foi Ministro das Finanças do primeiro Governo Constitucional, de julho de 76 a janeiro de 78. E questionado se a sua ambição era continuar na política, ele responde: não tinha essa ambição. A minha ambição na vida pública é ajudar a perceber e a resolver as coisas de interesse coletivo. Lá está a res pública. E isso justifica a minha desilusão crescente. Estes partidos, com cada vez menos qualidade, com gente cada vez menos qualificada, pegam só no que é mais vistoso, no que rende mais votos e não vão ao cerne dos problemas nacionais. O país está num afundamento sistemático. Os políticos estão muito mal preparados. Alguns nem têm profissão, o que é mau sinal. O distribuir dinheiro é uma forma de ganhar eleições. Vejam já naquela altura. Anda tudo errado na política portuguesa. Naquele tempo, íamos para estes cargos com inteira liberdade. Eu tinha a minha profissão. De resto, vivia muito pior como ministro do que como advogado. Entrevista a Anabela Mota Ribeiro, publicada no Jornal de Negócios. Meus caros, Medina Carreira começou nos governos de Portugal, ainda no 6º Governo Provisório e depois no primeiro Governo Constitucional. É um político que percebeu, desde logo a seguir ao 25 de Abril, o rumo que Portugal estava a levar. Este político, este técnico acima de tudo, era um advogado e um fiscalista também, ele percebeu logo desde o 25 de Abril, desde 75 logo a seguir, que Portugal não ia no melhor caminho. E aqui temos todas as suas entrevistas ao longo da sua vida, nos 40 anos que viveu mais ou menos, dentro do regime democrático. Ele percebeu que isto não se ia endireitar, que isto ia caminhar para o abismo, e reparem que ele tinha razão. Numa outra entrevista que não está aqui, ele dizia: pelas minhas contas, em 2020 nós seremos o país mais pobre da Europa. Não somos ainda o país mais pobre da Europa, mas para lá caminhamos a passos largos. Não esqueçam que só este ano fomos ultrapassados por 2 países da Europa que eram muito pobres e o ano passado por mais 2. Portanto, o homem teve sempre razão antes do seu tempo. Ele era o chamado adiantado mental, um visionário. Ele percebeu tudo. E este homem esteve nos governos, esteve na política, esteve por dentro de tudo desde praticamente o 25 de Abril. Portanto, ninguém melhor do que ele para poder avaliar o rumo esquerdoide que este país quase sempre levou e que nos trouxe até aqui. Aqui, ao fundo da tabela dos países da Europa. Medina Carreira tinha razão. Um dia alguém terá que lhe fazer justiça.